irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Amém. Amém. Hoje é a 7ª lição, a primeira viagem missionária de Paulo. Que bênção estudar a palavra de Deus. Então hoje nós vamos entender esse assunto para honrar e glorificar o nome do Senhor Deus. Amém. Amém. Aqueles que puderem, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus? Grande Deus e grande Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede hoje, Pai. Amém, Senhor. Primeiramente, o Senhor ter nos concedido a vida hoje. Ter nos permitido estar ainda com vida, com saúde e com disposição para fazer a tua obra, Senhor. Amém, Deus. Muito obrigado. Agora eu te peço, Pai, a tua ajuda para nós fazer a tua obra agora, nesse exato momento que vamos fazer esse comentário de lição, que seja com eficiência, dentro da tua palavra. Que cada texto aqui seja iluminado pelo teu Santo Espírito, Senhor. Amém, Deus. Nos ajude, te peço a tua misericórdia, teu perdão sobre todas as coisas que nós temos cometidos contra ti, Senhor, e contra o nosso semelhante. Nos dás coragem, força e disposição para fazer a tua obra sem medir nenhuma consequência, Senhor. Nos ajude a fazer aquilo que o Senhor nos mandou. Em nome de Cristo. Amém. 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 Louvado seja Deus. Irmãos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, você possa dar um like aí, você possa comentar, você possa compartilhar essa mensagem nas redes sociais, para que juntos nós possamos pregar o Evangelho e possamos compreender mais e mais a palavra de Deus. Amém? Amém. O texto para nós dar início aqui está em Atos, capítulo 13, verso 38 e 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento do que se vos anuncia, remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vos não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Então, irmãos, vamos comentar assim rapidamente essa introdução, o que Deus quer falar para nós através dessa lição da escola sabatina. Se vocês pegarem aqui o livro Atos dos Apóstolos, da página 170 a 176, vai comentar esse texto e vai expandir bastante o pensamento aí, né? Você vê que o texto aí, o texto que está falando aí sobre, Paulo está pregando aí, falando aí, né? Ele, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncio remissão de pecados, por intermédio deste e por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, Paulo aqui está tocando num assunto o qual, naquela época, o diabo tinha enganado a nação judaica. Eles, em vez de adorar o Criador, estavam adorando a lei, em vez de adorar o Criador da lei. Exatamente. Eles inverteram essa questão. Eles ficaram sem poder para obedecer aquela lei, o qual eles defendiam com unhas e dentes. Não na prática, e sim nas argumentações. Só na teoria. Na teoria. Eles não defendiam a lei na prática. Porque na prática, se eles defendessem na prática, eles estavam praticando a lei como realmente lá o relato bíblico dizia como praticar. Que a lei lá, praticando a lei lá direitinho, como a escritura dizia, estava tudo certinho, não estava nada errado. Mas eles inverteram a situação. Eles inverteram. A gente sabe muito bem que quando Adão, remetendo lá atrás, quando Adão caiu, e Eva também, eles precisaram de um poder externo para guardar a lei. Sim. É por isso que o texto aqui pode falar, essa lei não vai justificar vocês não. Não vai justificar vocês. Então, eu prego este aqui que pode justificar vocês, se vocês acreditar nele, aí tudo bem. Mas se vocês continuar... Sem chance, né? Ou seja, Paulo está falando aqui, pela lei você não vai ser perdoado não. Não adianta vocês irem para a lei, achar que vocês vão ser perdoados, vocês vão ser perdoados por Cristo Jesus. Aí mais para frente nós vamos ver como que a lei se encaixa nisso aí, porque alguns também confundem. É justificado por Cristo, fora com a lei. Não precisa guardar mais não, pode transgredir à vontade. Nós vamos ver que não é bem tem nada assim. a ver. E outra coisa também, irmãos, se vocês me permitem, e logo no título, o título da lição fala a primeira viagem missionária de Paulo. Quando a gente fala da viagem missionária de Paulo,
Nós sabemos que ali na igreja de Antioquia, os irmãos estavam lá e enviaram Paulo, Paulo com Barnabé. Isso mostra, irmãos, assim, que eles foram para locais, eles foram para locais que eles não sabiam como seriam recebidos. E aqui, irmãos, eu quero deixar com vocês uma leitura do Espírito de Profecia. Esse livro aqui, ó, A Ciência do Bom Viver, tá? A Ciência do Bom Viver, na página 102 e página 103. O título, o capítulo é Salvo para Servir. Veja, fui salvo para servir. Cristo me libertou, Cristo me salvou das garras do diabo, para que eu possa viver para servi-lo. E olha só o que diz aqui, na página 102. Fala assim, ó, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. E ainda continua. Assim que vem a conhecer o Salvador, deseja pôr os outros em contato com Ele. A santificadora verdade não pode ficar encerrada em seu coração. Aquele que bebe da água viva torna-se uma fonte de vida. O recipiente vem a ser um doador. A graça de Cristo na alma é como uma fonte no deserto, vertendo para refrigerar a todos e fazendo com que os prestes a perecer tenham sede da água da vida. Fazendo esta obra, é recebida uma maior bênção do que se trabalharmos unicamente para nos beneficiar a nós mesmos. É trabalhando para disseminar as boas novas de salvação que somos levados perto do Salvador. Olha só que mensagem fantástica, que palavra fantástica da mensageira do Senhor, né? Vindo diretamente da boca de Deus para nós. E o interessante, irmãos, que aqui fala, um verdadeiro, o servo de Deus, ele nasce como missionário, ele não aguenta ficar guardar para ele, ele não aguenta guardar para ele. Paulo foi um exemplo claro disso, na época Saulo, foi um exemplo claro disso. Ele tinha que falar, e ele, conforme nós sabemos, no decorrer aqui da lição, a gente vai ver que ele primeiro ia para os da família, né? Os da família de sangue, que nesse caso eram os judeus, e também ele aproveitava e falava com os estrangeiros, os gentios. Mas isso mostra a preocupação dele para que as pessoas abrissem os olhos, que não era adoração à lei, como você mencionou aí, não era adoração à lei que iria salvá-los, mas o reconhecimento, né, e o apego à pessoa de Jesus Cristo, que poderia colocá-los em posições favoráveis diante de Deus. E infelizmente, né, em alguns casos ele foi bem sucedido, com algumas pessoas, com outras não foi bem sucedido, mas isso é uma pura realidade, porque isso depende muito do coração da pessoa, né? Deus não força ninguém, a gente sabe disso. Exatamente. Esse assunto aí, essas controvérsias da Bíblia, muitas pessoas às vezes ficam confusas. O povo judeu é um povo tão assim que teve o privilégio de receber o conhecimento de Deus, e por que foi tudo isso aconteceu? Então, se a gente, nas outras lições anteriores, e aqui no decorrer das lições, aqui nessa mesma aqui, daqui a pouco, vocês vão ver, e Paulo, ele insistiu um tempo com os judeus, porque eu citei até um texto aqui do Atos dos Apóstolos, se eu não tiver esquecido, na lição anterior, que Paulo tinha esperança deles se converterem também. Ele tinha essa esperança. Ele julgou assim, bom, como eu tinha todo aquele zelo, e Jesus apareceu para mim e agora eu estou fazendo a obra dele, eles também, eles são sinceros, eles vão conseguir enxergar e vão aceitar. Mas aí lá o Espírito de Profecia fala, o Atos dos Apóstolos fala, que ele se decepcionou totalmente, que não foi aquilo que ele pensava nessa, né? Mas, Evilânio, se você nota que isso aí não foi somente um sentimento de Paulo. Isso em todas as eras, enquanto há mundo, enquanto a palavra de Deus é pregada, esse mesmo sentimento invade o coração das pessoas, dos verdadeiros filhos de Deus, porque eles vão lá, eles ouvem a mensagem, a luz chega até ele fala, é verdade, e eu tenho que ajudar as pessoas que não conhecem. E aí muitas vezes eles vão lá para as pessoas e as pessoas o rejeitam, muitas vezes até dentro da igreja, Vilani, Alexandre. Às vezes você chega lá, ouve uma mensagem, você nem sabia daquilo ali, fala, nossa, rapaz, eu nunca tinha visto isso, nunca tinha ouvido isso. Aí você vai lá e vai pregar. Não, os irmãos vão ouvir, meus irmãos vão ouvir, eles gostam de mim, todos nós queremos ir para o céu.
os irmãos vão aceitar, porque eu vou falar lá, eles vão entender, eles vão aceitar e nós vamos todo mundo junto, porque é uma mensagem nova. E aí qual a decepção de muitos? Quando ele chega, ele sobe lá nos púlpitos, ou então talvez num local reservado, ele fala, e a pessoa, aí temos a pessoa que era a própria amiga dele, que era muito chegada a ele, já começa a olhar para a cara dele com um modo estranho, já começa a rejeitar. Na linguagem mais simples de hoje, é falar assim, olha, cuidado com esse exagero, cuidado com o fanatismo, começa a falar esse tipo de coisa, cuidado com o fanatismo, meu querido, não é bem assim, cuidado com o fanatismo, que exagero é esse, não é bem assim, já começa desse jeito. Aí o rapaz ou a moça, ele leva, não, mas é isso mesmo, não tem como, mas é isso mesmo, ele começa a falar, não, mas não tem como, a pessoa tá falando. Aí ele vai lá e insiste, aí pronto, aí quando ele insiste em pregar, aí vira inimizade. Então isso acontece muito no cotidiano. É a realidade, né? Paulo e o Pedro, outros apóstolos, eles insistiram com os judeus para trazer eles para uma nova luz, um estilo de vida diferente. Sim. Um estilo de vida diferente, né? Mas eles, infelizmente, a maior parte do povo judeu não aceitou. E principalmente, o povo comum até que aceitava, assim. A gente vai ver aqui que eles se converteu bastante judeus e aceitaram. Mas, e também, um dos textos da Bíblia fala que muitos sacerdotes também aceitou a fé. Mas os principais da nação, de maneira nenhuma. Então, os principais da nação foram os que foram mais contra a mensagem do Evangelho. Então hoje, nós adventistas do sétimo dia, irmãos, aí nós temos que ser honestos com nós mesmos. Na igreja tem vários tipos de pessoas, de mentalidades diferentes. E tem grupos que eles formam tipo uma facção dentro da própria igreja. Isso aí não tem para onde correr. É isso mesmo, é isso mesmo que está ocorrendo na igreja. Então que nós estamos aqui com vários livros do Espírito de Profecia. E tem irmão que está metendo fogo nesses livros aqui, ó. Irmão de 27 dia, metendo fogo mesmo à vontade. Chega esse negócio de Espírito de Profecia. Então, a gente tenta passar aquilo que Deus está mandando, né? Passar aquilo que Deus está mandando, e nós não vamos forçar ninguém a aceitar, mas nós sabemos, pelo texto da Bíblia, pelas recomendações da Bíblia, se a pessoa descrer dessa mensagem, ela vai ficar numa situação muito inconveniente na reta final. Né? Muita desvantagem. Vai ficar... No domingo agora, o título é Salamira e Pafos. Capítulo 13, verso do 1 ao 12, vai falar para nós alguma coisa. Nós não vamos ler, porque esse capítulo é muito grande, os irmãos podem ler aí. Aí a pergunta é, quais são os pontos principais enfatizados por Lucas sobre as atividades de Barnabé e Paulo em Chipre? Olha só que interessante, Alexandre. Eles foram para Chipre, né? A região ali do Barnabé, uma região assim, em certa parte bem conhecida por ele. E Paulo foi lá junto com Barnabé e foram pregar. Eles foram bem recebidos pelas pessoas. Muitas pessoas se converteram e falaram, vem aqui, volta de novo, né? Mas em compensação, os judeus ali da região ali que não aceitavam a mensagem, que já tinham o coração endurecido para rejeitar a mensagem, levantou oposição contra eles. E isso aqui, irmãos, eu vejo que esse fato que ocorreu com Barnabé e com Paulo é o que acontece sempre. Você, quando tem a mensagem da palavra de Deus para apresentar para as pessoas ou para um grupo de pessoas, você vai provocar duas reações. A primeira é a conversão, a aceitação. Poxa vida, muito obrigado. Olha, rapaz, ele me esclareceu. E a outra é o ódio, é a perseguição, é a agressividade da parte daqueles que não querem mudar, daqueles que não querem reconhecer, não querem abrir mão dos seus pecados, querem viver desse mesmo modo. Né? E eu quero deixar aqui para vocês aqui um outro texto do Espírito de Profecia, só que esse agora está aqui relatado no livro Conselhos aos professores pais e estudantes, na página 510. Isso é complicado, porque dependendo do modo que eu me comporto, né, eu vou ter um resultado, como é que eu vou dizer assim, satisfatório ou desfavorável, né? Ou desfavorável, né? Então, e aqui isso mostra, né, que eles estavam bem consagrados para a obra, né? Paulo estava bem consagrado na obra, Barnabé bem consagrado na obra, eles estavam lá avançando. Você pode ver que eles
mesmo sabendo que ia para um local assim, que não sabia o que ia encontrar, certo? Essa é a realidade, eles não sabiam o que ia encontrar. Eles não sabiam o que ia encontrar. Eles falaram, não, eu vou lá porque eu estou indo em nome de Deus. Né? Eles estavam totalmente dedicados, consagrados à obra. E você pode ver, irmão, se vocês me permitem, que no próprio texto bíblico fala que os irmãos lá na igreja, sabe, ao serem enviados para essa obra missionária, os irmãos jejuaram, rapaz. Os irmãos jejuaram. Teve um período de jejum. Os irmãos oraram, os irmãos, sabe? Então ali, os irmãos oraram e clamando a Deus, Senhor, que o Senhor abra as portas, que o Senhor abençoe seu servo, o Senhor proteja, sabe? Aí eu fico pensando, bem antes de ler aqui, né? Fico pensando para nós, Alexandre, sabe? Por que será que muitas vezes nós hoje não somos bem-sucedidos na nossa obra, ao invés de pregar o Evangelho, sabe? Assim, com missões, porque, poxa, Paulo foi bem sucedido, Barnabé foi bem sucedido. Eu vejo que falta para a igreja o espírito de cooperação, sabe, na obra, né? Ou seja, se dedicar totalmente à obra. E aqui, irmãos, olha só, na página 510 Conselhos aos professores, pais e estudantes, fala a respeito, né, dos obreiros. Olha só, caso o obreiro se haja, né, consagrado plenamente a Deus e seja diligente em orar, suplicando força e sabedoria celestes, a graça de Cristo será seu guia. Ainda continua. E ele vencerá os próprios defeitos, tornando-se mais e mais inteligente nas coisas de Deus. Ninguém se aproveite disso, porém, para ser indolente, para desperdiçar o tempo e as oportunidades e negligenciar o preparo essencial a fim de tornar-se eficiente. O Senhor não se agrada daqueles que, tendo tido ocasiões para obter conhecimento, negligenciam aproveitar os privilégios postos ao seu alcance. Então, aqui com Paulo ele aproveitou todas as oportunidades que ele tinha, ele aproveitou para poder levar a mensagem. Né? Barnabé também, ele se consagrou, e a igreja cooperou, a igreja trabalhou naqueles homens para isso. Então, olha só, o que me chama a atenção, isso me deixa assim, sabe, assombrado, sabe, porque, poxa, a igreja orou, clamou a Deus, vai lá e vai, sabe, e todas aquelas coisas de recurso para aqueles homens irem, né, porque eles tiraram recurso do bolso, aqueles homens, né, para poder bancá-los também, e eles foram firmes, né? Em nome do Senhor. Foram em nome do Senhor. E assim, e qual foi o resultado? Conversão e oposição. Isso é fato. Sempre teve, não tem como. Sempre terá. Tem um texto que fala aqui ainda, você vai explanar alguma coisa? Fica à vontade. Bem? No caso aí de Barnabé e Paulo, né? Aqui, fala aqui no livro História da Redenção. Essa aqui é uma edição condensada, é diferente. Mas a paginação aqui vai estar no original. É só falar o capítulo? Não, aqui está nas regiões distantes. E aqui eu frisei aqui até a página aqui tem, aqui tem 303 até 304. No original. No original está assim, né? Tá. Então, a ordenação de Paulo e Barnabé. Deus se comunicava com os devotos profetas e mestres da igreja de Antioquia. Olha a pronúncia aí, a expressão aí. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem para mim Barnabé e Paulo, para a obra a que eu tenho chamado. Atos 3, verso 2. Esses apóstolos foram solenemente dedicados a Deus com jejum, oração e imposição das mãos. E então foram enviados para seu campo de trabalho entre os gentios. Tanto Paulo quanto Barnabé tinham sido ativos ministros de Cristo, e Deus havia recompensado abundantemente seus esforços, mas nenhum deles havia sido formalmente ordenado para o ministério, no caso, né? Do Evangelho, pela oração e imposição das mãos. Agora eles estavam autorizados pela igreja não somente a pregar a verdade, mas também a batizar e a organizar novas igrejas, sendo investidos de plena autoridade eclesiástica. Aqui você vê que eles houve toda essa imposição de mãos, oração, jejum e tudo. Mas antes disso, Deus já estava com eles. Sim. Já estava com eles, fazendo o trabalho deles, né? Essa foi uma época importante para a igreja. Embora o muro de separação entre judeus e gentios
tivesse sido quebrado pela morte de Cristo, ainda assim tinha levantado os gentios os privilégios. Ainda assim, por Cristo, levando aos gentios os privilégios totais do Evangelho. O véu ainda não havia sido tirado dos olhos de muitos crentes judeus. E eles não podiam discernir claramente o fim daquilo que tinha sido abolido pelo Filho de Deus. O trabalho agora devia prosseguir vigorosamente entre os gentios. E disso devia resultar o fortalecimento da igreja pela convenção abundante de pessoas. Então, aqui a gente vê que ainda tinha aquela barreira ainda. Aquela barreira, a gente sabe muito bem, a gente já falou aqui já, a barreira da manipulação que eles tinham feito no passado. Né? Eles tinham invertido as coisas, eles tinham Deus, ele falou assim, vocês aqui, eu amo vocês, vocês são a nação escolhida, a minha nação escolhida. Mas para quê? Foi escolhido. Mas para qual objetivo? O objetivo era levar o Evangelho, aquele Evangelho que naquela época era em símbolo, antes de Cristo vir, a verdade presente, né, era a verdade do santuário e tal, todo aquele Evangelho em símbolos para as outras nações. E quando as nações recebessem, praticassem aquele Evangelho em símbolos, como eles praticavam. Como está escrito. Mas eles fizeram o quê? Eles inverteram a situação. Aí é interessante que nesse capítulo 13, que a pergunta da lição, no verso 6, Paulo saiu para, igual o irmão falou aí, jejuou, né, o povo, consagrou ele, a igreja, e aí enviaram eles. Aí no verso 6, havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram ali certo judeu, o homem era judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. E aí esse homem, diz aqui, decorrer do texto, os irmãos podem ler, o Paulo pregava a mensagem, ele tirava a mensagem da cabeça do povo, ele persuadiu o povo a não acreditar em Paulo. Olha que terrível. Aí nesse Atos dos Apóstolos, esse capa dura, página 167, eu até citou para os irmãos ler, é o capítulo arauto do Evangelho, capítulo 17. Ó o que Satanás faz. Não é sem luta que Satanás permite ser o reino de Deus estabelecido na terra. As forças do mal estão empenhadas, incessante luta contra os instrumentos indicados para disseminar o Evangelho. E esses poderes das trevas são especialmente ativos quando a verdade é proclamada diante dos homens em reputação e genuína integridade. Assim foi quando Sérgio Paulo, o procônsul de Chipre, estava ouvindo a mensagem do Evangelho. O procônsul tinha solicitado a presença dos apóstolos para ser instruído na mensagem que possuíam. E agora as forças do mal, operando por intermédio de ele, mas o encantador, procuravam com malignas sugestões desviá-lo da fé e impedir assim o propósito de Deus. Então tem sempre um filhinho do diabo que alguém recebe a mensagem, gosta da mensagem, e vem outro e aqui era judeu, hein? Falso profeta, e fala assim, aquilo é bobagem, aqueles dois estão pregando é fanático, esquece eles. Infelizmente, mano, Satanás usa essas pessoas e aquela semente que era para dar fruto não dá por causa do filho do diabo ali. Naquela época foi ele que impediu aí, no caso aí, de a mensagem, ficou impedindo a mensagem de ir para o homem, né? Ele estava a mensagem e aí ele ficava, né, atrapalhando a mensagem do homem. Então, lá naquela situação. Hoje, como é que acontece hoje? Irmãos, aí vamos mais uma vez, vamos bater naquela tecla. O diabo é muito esperto e o diabo usa os seres humanos. Se a gente vai com a verdade, seja na igreja ou no mundo, sempre tem um que vai lá, fica nos bastidores por trás, já fazendo o seu planejamento satânico na escola do diabo. Então ele fica fazendo o seu planejamento para tirar aquela verdade da mente da pessoa. Sim, isso verdade. Seja no mundo ou seja na igreja. Então, na igreja de 27º dia, funciona assim e tem que funcionar assim. É desse jeito que tem que funcionar. Uma pessoa quando fala, independentemente de quem ela seja ela pastor, presidente de associação, a maior autoridade da igreja adventista, quando ela fala da Bíblia, qualquer tema da Bíblia, ela vai falar qualquer tema da Bíblia, então nós temos que provar pela Bíblia que aquilo que a pessoa está pregando lá é verdade. Não é simplesmente por ele ser autoridade, ele pregou lá, olha, nós é assim, assim, assado. E nós aceitar sem fazer um rastreamento na Bíblia, né? E no Espírito de profecia. Sim. É assim que funciona. Você que é da igreja de 27º dia, e está nos ouvindo agora, aqui nós temos a Bíblia, você vê que nós sempre usamos a Bíblia, os textos da Bíblia, e do Espírito
de profecia. Então, para nós aqui pregar os assuntos, fazer o comentário aqui, isso tem que estar em harmonia. Eu não posso pegar um texto, pegar esse texto e ter uma intuição na mente, depois eu digo para você que o texto está dizendo uma coisa, o qual ele não está dizendo. Eu tenho que pedir a Deus, ser humilde o suficiente, pedir a Deus que Ele ilumine a minha mente, e eu faço esse ajuntamento, que o Espírito Santo faça o ajuntamento desses pensamentos da Bíblia, para que Ele possa passar para você, de maneira bem clara. É verdade. Esse é o correto. Sim. Então vamos lá para segunda-feira, que Antioquia da Pisídia, parte 1. Vamos ler Atos 13:38, é um texto bem curto, Atos 13:38, e diz assim, ó: Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vós anuncia a remissão dos pecados por intermédio desse. Então a pergunta é a seguinte: qual foi a essência da mensagem de Paulo na sinagoga de Antioquia? Irmão, pode falar. Não, fica à vontade. Tá bom. Irmãos, ali, ó, você vê que eles estavam questionando Paulo nesse contexto, e Paulo estava falando diretamente a respeito da lei de Deus, né? Que eles estavam confundindo. E ali, o que deu a entender é que ele estava deixando bem claramente: só Cristo justifica. É Cristo que te justifica, é Cristo que te limpa. A lei de Deus é importante, sim. Sempre foi importante e sempre será importante. O governo de Deus subsiste em cima de leis, da lei imutável. Se a lei fosse imutável, Cristo não precisava morrer. Lógico. Isso é fato, certo? Mas a lei de Deus não pode salvar. E como o Vilânio mencionou logo no nosso início dos nossos comentários aqui, os judeus na época, eles tinham uma mentalidade que foi introduzida na mente deles, culturalmente foi introduzida na mente deles, de que a lei era a garantia da salvação deles. Que a lei que salvava, que os salvava. A lei não salva, mas uma coisa é clara, irmãos, vamos deixar uma coisa bem clara. A lei não me salva, mas não praticar a lei me leva a me perder também. Vamos deixar bem claro, não é verdade? Porque a lei não tem poder de me salvar, mas o fato de eu conhecer a lei de Deus, eu conhecer os mandamentos de Deus. Quando eu falo mandamento de Deus, irmãos, tá? Eu não estou falando somente dos 10 mandamentos, conforme está marcado no decálogo aqui nas escrituras, não. Quando eu falo os mandamentos de Deus, estou falando todos os mandamentos de Deus, porque tem mandamentos que Deus apresentou para os homens, para a humanidade, que não está escrito no decálogo. E isso é fato. Por exemplo, vou dar um exemplo de um. Quando Deus fala assim, orienta, fala assim: olha, não vos prendais em julgo desigual. Pronto, já está dizendo bem claramente. Não prendais em julgo desigual. E aí muitas vezes a gente vê quantos cristãos, quantos candidatos ao céu se prenderam em julgo desigual, em casamentos errados, em namoros bagunçados. Aí tem outra coisa, outro mandamento também. Quando a gente pega na orientação da palavra de Deus, quando eu falo a palavra de Deus, irmãos, eu estou mencionando Bíblia, Espírito e Profecia, tá? Porque todos nós aqui, adventistas do sétimo dia, nós cremos que a Bíblia, o Espírito e a Profecia veio direto da boca de Deus para nós. Então, quando a gente fala assim, a mensagem de saúde, é mandamento direto de Deus para nós. Então, eu não posso falar assim, não quero saber, eu vou rejeitar, eu não quero saber. Se eu estou fazendo isso, eu estou rejeitando e infelizmente eu estou caminhando para me perder. Mas uma coisa é bem clara, não é os mandamentos que vai me salvar, mas eu rejeitar os mandamentos, eu estou rejeitando aquele que me entregou os mandamentos. Agora, então, mas voltando no ponto aqui, Cristo que nos justifica, é Cristo que nos transforma, é Cristo que nos fortalece, é Cristo que me motiva a guardar a lei de Deus, né? E eu quero ler um texto, irmão, outro texto do Espírito e Profecia, está no Caminho a Cristo. Essa versão aqui, irmãos, eu não sei quantos de vocês têm essa versão aqui, ó. Caminho a Cristo. Isso aqui é pequenininho, né? Mas é poderoso. É poderoso, né? Isso aqui, quantas vezes a gente fazia campanhas na igreja para comprar vários Caminhos a Cristo assim, entregar para as pessoas, né? Olha, vai ser uma bênção se tiver outras campanhas assim. Pequeno no tamanho, gigante no conteúdo. E na página aqui, irmãos, ó, página 23. No meu aqui, deixa eu até ver de que ano é esse meu aqui, para não... Porque eu não sei qual é o título de vocês, né? Ó, esse meu aqui... primeira edição, está dizendo aqui, de 1996. Esse aqui é de 96. Né? E aqui o título é Libertos da Culpa. Tá? Aqui fala assim, ó, como pode alguém ser justo diante de Deus? Pergunta.
Ainda continua. Como pode o pecador ser justificado? Unicamente por meio de Cristo podemos estar em harmonia com Deus. É por meio de Jesus que eu consigo ter harmonia com Cristo, com Deus. É por meio de Jesus que eu consigo estar em harmonia com a lei. Ainda continua. Com santidade, né? Harmonia com Deus, com santidade. Ainda continua. Como podemos chegar a Cristo? Muitos fazem hoje a mesma pergunta que a multidão fez no dia do Pentecoste, quando, convencidos do pecado, clamaram: que faremos? A resposta imediata de Pedro foi: arrependei-vos. Em outra ocasião, logo depois de dizer arrependei-vos, disse, né, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E aí, terminando, fala assim: o arrependimento envolve tristeza. Tristeza pelo pecado e também o afastamento dele. Não abandonaremos o pecado enquanto não o reconhecermos quão terrível ele é. Enquanto não nos afastarmos sinceramente do pecado, não haverá mudança real em nossa vida. E esses homens aqui, irmãos, conforme a lição, eles tinham compreensão errada das coisas. Eles achavam que, pelo fato de estar fazendo algumas coisas aparentemente exteriormente, né? Aparentemente, vamos deixar bem claro, porque todos nós lembramos disso. Tem até aquele relato, que não é nem uma parábola, aquele relato do jovem, o jovem rico que chegou diante de Jesus, e ele falou: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, mestre? Aí Jesus falou assim: você guarda os mandamentos? A primeira coisa que Jesus falou: guarda, eu faço tudo desde criança, guardo todos. Falou: Jesus, que bênção, né? Que maravilha. Então tá bom, querido, então faz o seguinte: vende o que você tem, dá aos pobres e vem, segue-me. Aí o homem balançou para o lado, ficou triste e foi embora, porque a palavra de Deus fala que ele tinha muita propriedade e não queria abrir mão do seu egoísmo, dos seus desejos do seu coração. Em outras palavras, né, ele não guardava a lei coisa nenhuma. O Deus dele é mamão. O Deus dele era as coisas. Então, aqui Paulo está falando que não é as coisas que me justificam diante de Deus, é Cristo. Mas é Cristo que me leva a praticar as boas obras. E as pessoas muitas vezes não conseguem compreender isso, né? Isso aqui isso aqui é muito próximo, essa questão desses detalhes. Uhum. É como se diz assim: você não vai herdar a vida eterna por guardar os mandamentos, mas você não irá para a eternidade sem guardar os mandamentos. A pessoa diz assim: como é que faz agora? Se eu me esforçar para guardar os mandamentos, eu não vou para o céu por guardar nenhum mandamento. Por mérito, por guardar. Mas se eu não guardar, eu também não vou. Então a pessoa tem que entender, é um detalhinho, A gente tem que sempre voltar lá no princípio. Quando Adão e Eva caíram, a queda deles resultou em fraqueza ou em força? Em fraqueza. Então eles precisavam de quê? De força para ser o quê? Restaurado novamente. Aí quem é que faz essa restauração? Todo esse trabalho maravilhoso? Cristo, né? Cristo, como eu vou fazer até uma ilustração. Uma ilustração que é simples, muito simples, né? Quando nós hoje em dia, quando quebra assim, qualquer objeto, que nós apreciamos muito aquele objeto, o que é que nós fazemos? Nós vamos lá num setor de construção, numa loja, e compramos uma colinha, não é isso? Uhum. Aí fazemos o que com o objeto? Colamos ele, né? Colamos o objeto. Às vezes esse objeto quebra novamente. E às vezes ele não quebra onde? Onde está a cola. Quebra tão forte, que quebra no outro lugar. E não onde a gente colou. Então o que acontece? Cristo, ele veio restaurar todas as coisas. O caráter, a semelhança e tudo. Veio restaurar tudo. Todo o sistema do universo, do planeta, ele veio restaurar. E o homem. Então nós precisamos desse poder, dessa cola espiritual que nós somos quebrados, agora nós precisamos ser colados novamente. Né? Precisamos desse poder. Então, para nós conseguirmos estar em harmonia com Deus novamente, obviamente nós temos que guardar os mandamentos. Mas para guardar os mandamentos, nós precisamos de poder. Aí é onde entra o quê? O sacrifício de Cristo, por qual você é justificado. Quando você é justificado, Cristo faz com que você agora siga sendo o quê? Justo. Por causa do poder dele. Sim. E andando no caminho. Exatamente. Quando ele te justifica, ele faz com que você siga sendo justo. É isso. Então o Evangelho de Deus, no Novo Testamento, não é rebaixar os padrões que o Antigo Testamento era alto. É o mesmo padrão, irmãos. É o mesmo padrão. Aqui no Comentário Bíblico Adventista, volume 6, página 1100
Centro na vida 3. É o comentário, mas é irmão Arte comentando, que está também Fé pela Qual Eu Vivo, Meditação Matinal de 1959, página 88. O Evangelho do Novo Testamento não é a norma do Antigo Testamento rebaixada para satisfazer o pecador e salvá-lo em seu pecado. Deus exige de todos os seus súditos obediência inteira, obediência a todos os seus mandamentos. Ele exige hoje, como sempre exigiu, perfeita justiça como único título ao céu. Cristo é nossa esperança e nosso refúgio. Sua justiça imputada é apenas ao obediente, ou seja, o perdão, o passaporte é apenas para o obediente. Aceitemo-la pela fé, para que o Pai não encontre em nós nenhum pecado. Mas aqueles que pisaram a santa lei não terão direito a reivindicar essa justiça. Se pudéssemos ver a imensidão do plano da salvação como os filhos obedientes a todos os requisitos de Deus, crendo que temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, sacrifício expiatório. Então, irmãos, Jesus nós pede perdão, que a gente quebrou a lei de Deus. Jesus nos perdoa, nos limpa e manda direto para onde? Para a lei. Para a lei novamente. Ele não manda assim, filhinho, você saiu fora do trilho, pode andar fora do trilho, pode andar transgredindo. Não, ele te dá uma nova chance para você entrar novamente no trilho. Naquilo que você transgrediu, para você é uma nova chance. Você está te dando. Amém, mas o texto, essas recomendações da Bíblia, se a gente levar em consideração de maneira simples e óbvia, ela leva uma lógica, uma razão. Olha, eu vou dar um exemplo, outro exemplo prático disso aqui. Nós sabemos que por devolver oferta e dízimo para a obra de Deus, nós não vamos ser salvos por isso. Verdade. Mas se nós não devolver o dízimo e a oferta, gastar no nosso benefício. Exatamente. Obviamente, nós, na Bíblia, isso taxa nós como quem? Então a palavra lá, como quem? Ladrões. Ladrões são ladrões espirituais, né? Então, o que diz o Apocalipse e a Bíblia toda? Algum ladrão vai entrar lá no céu? Sem chance. Então, se ladrão não entra lá no céu, porque ele roubou alguma coisa, não foi isso? Sim. Então aqui, você não vai da eternidade por ser honesto na fidelidade em relação a dízimos e ofertas. Mas se você não for fiel, é prova que você não foi justificado também. E é ladrão e ladrão não entra no céu. Interessante, irmãos, que você ouve muito na cristandade, o contexto até que vocês apresentaram aqui, até a história do trem que o Alexandre mencionou, falando assim, você saiu fora dos trilhos e Jesus te coloca nos trilhos novamente. Né? Você tem que andar nos trilhos e andar de acordo com a lei. Mas muitos falam assim, não, tudo bem, pode andar fora dos trilhos, não tem problema não, Jesus vai te salvar assim mesmo. Na volta dele, ele te coloca no trilho lá na frente e já está tudo certo. Então, a gente ouve muitas pessoas falando isso, muitas pessoas falando esse tipo de coisa aqui. Não tem problema se você guarda os mandamentos ou não. Não tem problema se você tem dificuldades ou não. Né? O sangue de Jesus te cobre lá na frente. Na volta dele, ele te transforma. Ele vai transformar você, o seu caráter. Gente, é totalmente contrário. Essa linha de raciocínio é totalmente contrário do que a Bíblia e o Espírito de profecia apresenta para nós. Porque se você parar para pensar, poxa, esses homens aqui, Paulo, cheio do Espírito Santo, estava orientando as pessoas, nós temos que guardar a lei sim, mas saiba que por minhas próprias forças eu não consigo fazer direito. E Deus quer perfeito, Deus não quer coisa meia boca, coisa mal feita. Na verdade, Deus quer perfeito. E o único jeito de eu fazer perfeito é com Cristo na minha vida. É Jesus me impulsionando, é Jesus me motivando, é Jesus me levando, me segurando pelos braços. Vai, meu filho, vai que eu estou junto contigo. Aí Deus vai aceitar porque vai sair perfeito aquilo ali. E muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas nem com Jesus você vai conseguir perfeito. Aí o negócio fica fraco, porque se a pessoa coloca isso na mente, e como você mencionou a princípio, as pessoas vindo com ideias, né, os judeus colocaram isso no seu coração, as ideias da lei, aqui é da lei mesmo, achando esse tipo de coisa, porque é uma ideia totalmente errônea apresentada. E hoje não é diferente. Hoje muitas pessoas apresentam essas ideias errôneas, não se preocupa, mas nem com Jesus, você vai sempre continuar errando, sempre vai continuar errando. Vai cair no mesmo erro de Israel. Israel não entrou na Canaã terrestre por causa da incredulidade. E o Israel moderno não vai entrar na Canaã celestial por causa da incredulidade, porque não crê que Jesus é poderoso. O diabo ele é muito, conforme a gente sempre cita aqui, o diabo é muito atento a todos os detalhes,
como fazer a manipulação espiritual, irmãos. Então, a gente tem que pedir muito a Deus para nos proteger a nossa mente, para que nós venhamos a enxergar, tirar o véu, esse véu dos nossos olhos, para enxergar a verdade de Deus, o qual Ele quer nos mostrar. Então, o que acontece? No tempo lá dos apóstolos, lá de Cristo, dos apóstolos lá, a grande questão lá deles, assim, pegar firme, era a pregação da lei. Da lei lá, da lei. Lá no tempo de Cristo, era a lei. Eles batiam firme nisso aí. Pregação da lei, o qual eles não guardavam. Né? Eles adoravam o templo. Né? Até os discípulos dele falaram assim, vê aí, ó mestre, que templo maravilhoso. Aí Jesus, é maravilhoso mesmo, né? Pois não vai ficar uma pedra sobre pedra que não seja derrubada. Está na mente, né? Eles até ligaram a destruição do templo ao fim do mundo, né? Uhum. Então, no Mateus 24 falou isso, né? Então, eles tinham aquele negócio na mente, o templo. Mas Deus é o Deus do templo. O templo só era aquilo aí por causa da presença de Deus. Só tinha um valor por causa da presença de Deus. Qualquer lugar só tem valor por causa da presença divina. Uhum. Da presença divina. Então, eles se equivocaram, foram manipulados. O diabo de geração em geração veio dominando eles, né? E eles veio se atrapalhando. No nosso tempo hoje, como a lição nós temos que aprender lá do passado, nós temos que aprender dos erros deles, né? Para não cometer os mesmos erros. Então, hoje, a questão hoje, o grande conflito, eu não trouxe anotado esse texto hoje, né? Mas está escrito isso aí. Que naquela época, eles rejeitaram a Cristo. Eles rejeitaram a Cristo, exaltando a lei, a qual eles não guardavam. Hoje, camuflada, assim, distorcidamente, eles exaltam a Cristo, rejeitando a lei. Lá eles rejeitaram a Cristo, exaltando a lei. Hoje, eles rejeitam a Cristo novamente. Rejeitam a Cristo novamente, por causa da negação da lei. Eles exaltam a Cristo e negam a lei. Então, você não pode divorciar Jesus da lei. Sim. Não pode divorciar. Lá eles divorciaram e hoje faz a mesma coisa. A mesma coisa. Lá eles exaltavam a lei, hoje eles exaltavam a lei de uma maneira superficial. Como exaltam o Cristo hoje. Superficialmente também. Superficialmente. Então, o grande conflito fala isso. O diabo, de tempo em tempo, ele muda a artimanha dele, para a estratégia para enganar as gerações, né? É verdade. Vamos lá na terça-feira, irmãos, Antioquia de Psídia, parte 2. Vamos ler Atos capítulo 13, verso 42 a 49. Ricardo poderia ler esse texto, continuação. Agora o verso 42 ao 49. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, né? Verso 42 ao 49. O 42 começa assim. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios pediram para que no sábado seguinte lhe pregasse as mesmas palavras. E despedida a congregação, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os persuadiam a continuar na graça de Deus. E no dia do sábado seguinte, né? Ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas quando os judeus viram as multidões, eles encheram-se de inveja e contradiziam e blasfemavam as coisas que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé, de forma ousada, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que as rejeitais e vos julgais não digno da vida eterna, eis que vos voltamos para os gentios. Porque assim nos ordenou o Senhor, dizendo: eu te pus para ser luz dos gentios, para que sejas por salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região. Então, como a sinagoga daquela época recebeu a mensagem, irmão, de Paulo? Como é que ele recebeu? Como o judeu da sinagoga recebeu essa mensagem? Então a gente vê aí, né? A gente vê que
Paulo novamente insistindo com os judeus, né? E eles sempre fazendo o quê? A gente sabe, né? Sempre ali sendo rejeitando e perseguindo. Rejeitando e perseguindo. E uma boa parte das pessoas mais simples aceitando, né? As pessoas aceitando. Aqui tem um texto do Grande Conflito, na página 315, que diz assim, é muito interessante essa questão aqui, do qual está falando aqui, né? Em suas promessas, recusando-se ela a satisfazer as condições, suas promessas não foram para com ela cumpridas. Esse é o resultado certo de não apreciar nem aproveitar a luz e privilégios que Deus confere, a menos que a igreja siga o caminho que lhe abre a providência, aceitando todo raio de luz, cumprindo todo o dever que lhe seja revelado. A religião fatalmente degenerará em formalismo e desaparecerá o espírito da piedade vital. Essa verdade tem sido repetidas vezes ilustradas na história da igreja. Deus requer de seu povo obras de fé e obediência correspondentes às bênçãos e privilégios conferidos. A obediência exige sacrifício e implica uma cruz. E este é o motivo porque tantos dentre os professos seguidores de Cristo se recusam a receber a luz do céu. E como aconteceu com os judeus de outrora, não conhece o tempo de sua visitação. Lucas 19, verso 44. Por causa de seu orgulho e incredulidade, o Senhor, olha aqui, o Senhor os passa por alto e revela a sua verdade aos que, à semelhança dos pastores de Belém e dos magos do Oriente, têm prestado atenção a toda a luz que receberam. E agora? Como é que fica? Você entende a situação aqui? Então, os judeus um longo tempo rejeitando a mensagem de Deus. E no tempo passado, veio outro tempo, que uma boa parte, uma boa classe de gente também rejeitaram. E agora no nosso tempo, como é que fica? Estamos caminhando para o mesmo... Então, irmãos, nós temos que ser honestos. Você depois quiser conferir mais esses textos, na página do Atos dos Apóstolos, na página 170, e vai até 176, expande mais o pensamento. Então, o povo de Deus hoje, tem uma boa parte do povo de Deus que anda na incredulidade. Rejeitando a luz que Deus tem enviado. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo prático disso. Não vamos citar aqui todas as mensagens. Vamos dar um exemplo prático da obra médica missionária, da questão da saúde. Hoje tem uma ideia na igreja que diz que é polêmica. Eu falo de saúde na igreja que isso é coisa polêmica. Coisa mais simples, não tem nada de polêmica. Está tudo aí na Bíblia e na Escritura revelado. Como o povo de Deus deve se comportar em relação à mensagem de saúde. Aceitando a mensagem de saúde para que possa ter mais vigor espiritual, a entender mais a palavra de Deus. Não é para questão de pessoas prolongar a vida, não é essa a questão. A questão aqui é para honrar a Deus. Esse é o objetivo. Honrar a Deus é a pessoa ter mais condições de apreciar as verdades divinas. A boa saúde vem com o benefício da parte de Deus. Exatamente, é um benefício. A questão aqui é mais espiritual, para a gente ter mais compreensão da palavra de Deus. Aprender mais a compreender, ter mais capacidade de compreender a verdade divina. Né? Então, e muitos hoje são contra essa mensagem, né? E nem às vezes age de maneira até assim, muitas vezes incoerente. Hoje na igreja tem um projeto chamado as Feiras de Saúde, para a gente fazer na igreja local, em todas as igrejas locais, para beneficiar a comunidade, né? Com a mensagem de saúde. E muitos não apoiam esse projeto e assim eles deixam a luz, né, para outros. Né? Sim. Eu gostaria de destacar no capítulo 13, que o Ricardo leu, o verso 44, 45, ó, no sábado seguinte fui quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Olha que interessante. Cidades, pessoas simples. Mas os judeus, vendo a multidões, tomaram-se de inveja, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então tumultuavam. Então eles contradiziam, blasfemavam daquilo que Paulo falava.
E aí às vezes a gente, os irmãos pregam na igreja, ou pregam até fora, e outros vêm contradizendo e por inveja, porque está vendo que está dando fruto, como vamos supor, uma pessoa prega sobre saúde, e está vendo que os irmãos estão aceitando, aí vem felizmente um irmão que gosta de um ídolo, de um alimento lá, e começa a combater e persuadir os irmãos, não aceita isso aí não, isso é bobagem, vamos comer de tudo. Aí tem um texto, Mateus 5, verso 11 e 12, para nós não se esmorecer, a gente não ficar triste, ó, quando a gente é perseguido. Mateus 5, 11 e 12, ó, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Aí fala bem-aventurado, é para ficar feliz. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, irmão, quando você é perseguido, quando você está pregando Bíblia, Espírito e Profecia, a Bíblia fala que a gente tem que ficar feliz. Sim. Ah, exatamente. A gente fica feliz. Exatamente, isso mesmo. E Paulo fala mesmo, né, que as pessoas que elas amam o seu paladar, a sua questão do seu alimentar, Seu ídolo, né? Que são, o seu ídolo, né? Que o ventre é o vosso Deus, né? É o Deus dele, né? O ventre, né? Por causa de estar se referindo uma pessoa sacrificar a saúde por causa de alimentos, né? Então Paulo e Barnabé vêm se entristecer. O que eles fizeram? Bom, já que vocês não querem, eu vou partir para o gentio. Foi para outro lugar pregar. E os gentios amaram. Não, eu estava querendo saber isso mesmo, estava eu rotando da gente. Sim. E olha aqui, se para pensar, irmãos, eles tinham muita dificuldade, porque assim, eles estavam indo para a sinagoga, assistir a mensagem. Eles acreditavam em Deus, ali no meio de todo aquele paganismo, acreditavam em Deus. Mas muitos deles ali, eles não eram considerados assim, totalmente dignos de ouvir a palavra. Eles eram assim, ó, pessoas que têm um coração próprio, né, que têm um coração inclinado, os judeus acreditavam, né? Porque para ser digno mesmo tinha que fazer circuncisão. Circuncisão na época era o batismo. Era o batismo deles, né? Então eles acreditavam nisso, né? Acreditavam nisso. Então eles perseguiram Paulo e Barnabé porque Paulo estava pregando uma mensagem que eles estavam compreendendo. Eles compreenderam mal ou errado. Não foi Paulo e Barnabé que estavam apresentando nada errado. Eles que não compreendiam, né? A luz que eles tinham não era luz, era trevas. E Paulo foi mostrar, Paulo pelo poder de Deus ali, foi iluminar o caminho e eles se incomodaram. E aqui, irmãos, ó, olha só o que diz aqui na página 123 do Eventos Finais, falando a respeito de perseguição. Olha só, o zelo dos que obedecem ao Senhor aumentará à medida que o mundo e a igreja se unirem para invalidar a lei. Então, o zelo, olha só de novo, o zelo dos que obedecem ao Senhor aumentará. O zelo daqueles que amam a Deus, obedecem a Deus, vai aumentar à medida que o mundo e a igreja se unirem, à medida que o mundo e a igreja parecem uma coisa só, porque está tudo junto, para invalidar a lei de Deus. Continua. Toda objeção levantada contra os mandamentos de Deus abrirá o caminho para o avanço da verdade e habilitará os seus defensores a apresentarem seu valor perante os homens. Ainda continua. Há uma beleza e poder na verdade que nada poderá tornar tão evidente como a oposição e a perseguição. Então, Satanás tenta calar a boca dos servos de Deus perseguindo, oprimindo, ofendendo, caluniando. E aí, conforme você mesmo leu aí no capítulo 5 de Mateus. Só que Deus, o Todo-Poderoso, ele reverte essa maldição em bênção. Porque no final das contas, irmãos, as pessoas ali que estão assim, que não estão sabendo o que está acontecendo, vai ser chamar a atenção delas para aquilo ali. E elas vão falar, mas por que isso? Esse tipo de comportamento, irmãos, acontece, eu não sei se você já viu isso, mas acontece tanto dentro da igreja como fora da igreja. Qualquer tipo de perseguição gera das pessoas assim, como é que eu vou dizer, simples talvez, no conhecimento, no saber o que está acontecendo ali, uma certa curiosidade em saber o que está ocorrendo. E ali é ali onde Deus vai e mostra a verdade para aquela pessoa. Agora, irmãos, talvez a palavra, o que eu vou dizer para vocês, talvez seja, vocês falam, nossa, irmão, foi forte o que o irmão quis dizer. Mas não leve nessa linha de raciocínio. Entenda, porque é o que Deus espera. Deus, quando Deus manda a palavra dele, deixa bem claro. Isaías deixa bem claro que a palavra de Deus não voltará para ele vazia.
vai fazer o que lhe apraz. Exatamente. Então, o que Deus espera do homem é decisão. É decisão. Lógico, ele quer que a pessoa, todo mundo se converta, ele quer, mas ele sabe, Deus sabe que nem todo mundo vai se converter, mas ele quer que na hora que for cobrado, a pessoa não fique falando, não sabia. Então, a mensagem vai ser apresentada, as pessoas vão ser obrigadas a tomar posição. Então, o que Deus espera, o que Paulo aqui apresentou para as pessoas aqui, foi algo para eles tomarem posição ao lado de Deus ou contra Deus, para que não tivesse desculpas. Você pode ver que depois conta os relatos que Paulo batia a poeira das sandálias e ia para outro local. Não, eu já fiz aquilo que tinha que ser feito. Eles não quiseram saber. Então, é isso. Então a consciência está tranquila. Então a consciência de Deus estando tranquila, que foi avisado, todo mundo foi notificado do que iria ocorrer. Então no dia do juízo, não vai haver desculpa, Guilherme. Não vai haver desculpa para ninguém. Então aquela pessoa assim, mas eu não sabia. Não, se você não sabia, Deus não vai te cobrar o que você não sabia, querido. Isso é fato, tá? Onde não há lei, não há pecado. Onde você não conhece, onde você não sabe que aquilo é errado, Deus não vai cobrar uma coisa de você. Deus não vai cobrar como um pecado aquilo de você, se você não sabia que aquilo era errado. Onde não há luz, não há rejeição daquela luz. Não há rejeição da luz. Então pronto. Então, mas aí o que Deus faz é apresentar a luz para que as pessoas tomem a decisão. Exatamente. Quarta-feira agora, em Cônio, de acordo com Atos 14, de 1 a 7, vamos ler esse texto, Ricardo, para ler Atos 14, verso de 1 a 7. Eu estou lendo na versão King James a fiel, tá, irmãos? Diz assim, capítulo 14, verso 1. E aconteceu que em Icônio eles entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão de judeus e também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram os gentios e contaminaram a mente deles contra os irmãos. Portanto, eles permaneceram ao longo do tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e maravilhas. Mas a multidão da cidade estava dividida. Uma parte estava com os judeus e a outra parte com os apóstolos. E havendo um motim, tanto dos gentios como também dos judeus, com os seus governantes, para os insultarem e apedrejarem, tomando conhecimento disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a região da circunvizinha. E ali eles pregavam o Evangelho. Então qual foi o resultado, irmão, das atividades de Paulo nessa cidade de Icônio? Mais perseguição. Mas perseguição, mas também muito sucesso, né? Sim, sucesso. No Atos dos Apóstolos, no tema, no título Pregando entre os Gentios. Lá, eu não vou ler rapidamente, para se tornar aqui dinâmico, e vocês depois, se vocês continuam lendo, da página 177 até a página 179, Atos dos Apóstolos. De Antioquia da Pisídia, Paulo e Barnabé foram para Icônio. Nesse lugar, como em Antioquia, começaram suas atividades na sinagoga de seu próprio povo. Tiveram assinalado sucesso. Creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas em Icônio, como em outros lugares onde os apóstolos trabalhavam, os judeus incrédulos, como o Ricardo leu, incitaram e irritaram contra os irmãos, os ânimos dos gentios. Os apóstolos, entretanto, não recuaram de sua missão, pois muitos estavam aceitando o Evangelho de Cristo, enfrentando a oposição, inveja e preconceito. Foram eles avante em sua obra, falando ousadamente acerca do Senhor, e Deus dava testemunho à palavra de sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Essas evidências da aprovação divina tinham poderosa influência sobre aqueles cuja mente estava aberta à convicção, e multiplicavam-se os conversos ao Evangelho. Olha como é interessante isso aqui. A crescente popularidade da mensagem apresentada pelos apóstolos encheu de inveja e ódio os judeus incrédulos, e eles determinaram fazer cessar de uma vez os trabalhos de Paulo e Barnabé. Olha como é interessante.
e por meio de relatos falsos e exagerados, levaram as autoridades a temer que toda a cidade estivesse em perigo de ser incitada de uma insurreição. Olha a situação, irmãos. Olha esses judeus, o que foi que fizeram, atrapalhando a obra de Deus. Tumulto, fizeram tumulto e bagunça ali. Tumulto e bagunça. E aí houve uma divisão. E às vezes a gente pensa, irmão, que às vezes divisão é uma coisa ruim. Ai, está dividido. Quando se pega a verdade, irmão, a verdade como ela é direto, vai dividir entre joio e trigo, não tem como. Não tem como. Jesus nunca disse que uma igreja inteira seria de trigo. Nunca houve. Então sempre vai ter a divisão. E aí tem um texto aqui que eu quero ler, um Testemunho para a Igreja, volume 5. A palavra de Deus aqui fala que divisão, calúnia, difamação não é tão ruim. Olha lá. Diz o salmista: a cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera tu a restringirás. Salmo capítulo 76, verso 10. Deus quer que a verdade probante seja colocada em primeiro plano, tornando-se assim um objeto de estudo e exame, malgrado o desprezo que muitos me votem. O espírito do povo precisa ser agitado. Cada contestação, cada censura, cada calúnia será um meio nas mãos de Deus para provocar curiosidade e despertar os espíritos que de outro modo continuaria adormecido. Então essas calúnias, essa difamação é um meio que Deus usa para despertar pessoas que estão dormindo. Sim. Ou às vezes uma igreja está toda unida, mas está toda unida na apostasia. Chega uma mensagem direta, divide, outros irmãos aceitam. Que mensagem linda, como uma mensagem de saúde, os outros já, isso não é de Deus, isso é até benéfico. Porque despertou, uma igreja está toda dormida. Tem que ser sacudida, a igreja tem que ser sacudida. Tem que ser sacudida. O cara até explicou isso aí. Tem que ser sacudida. Então calúnia e difamação às vezes é até bom. Sim. Porque as pessoas vão começar a olhar, pera lá, estão falando mal do irmão. O sincero vai despertar, mas por que está falando mal do irmão? O irmão sempre é um homem de Deus, eu vejo a postura dele. Pera lá, opa, tem coisa errada nessas calúnias. Vou conferir. Vou conferir. Aí é levado a Bíblia Espírito e compreende a mensagem. Exatamente. E aqui, já falando isso aí, vai uma recomendação para você que está sendo perseguido, irmão. Você que é servo de Deus, que prega a verdade de Deus, da Bíblia e do Espírito de profecia. E você está sendo perseguido. Lógico que você está sendo perseguido pelo amor de Deus, não é por outra coisa, irmãos. Aí Deus aprova se você estiver sendo perseguido por amor dele. Por causa da verdade. Por causa da verdade. Não é por causa que você está devendo a fulana, a ciclana não quer pagar, não é nada disso. Não? Então, o que acontece? Se você está sendo perseguido, tem uma recomendação lá naquele livro Mente e Caráter e Personalidade. Me fugiu a mente qual é o volume, porque tem 2 volumes, o 1 e o 2. Me fugiu a mente agora, mas está escrito lá, desses 2 livros, que diz assim: você quando for caluniado, você quando está sendo caluniado e defamado por causa do amor de Cristo e da verdade, você não deve mudar a sua maneira de proceder. Porque se você mudar, aí sim vai causar desconfiança. Você não tem culpa de nada. Você está sendo perseguido por causa da verdade. Por que você vai mudar? Para agradar os homens? Para agradar os homens. Você tem que continuar fazendo a vontade de Deus. Sim. Fazendo a vontade de Deus. Entendeu? Agora, se você tiver com um comportamento lógico, em desordem, não. Aí você tem que mudar, irmão. Aqui nós estamos pregando a coisa que em relação à obra de Deus, de maneira fiel, como você tem que se proceder. Como aconteceu com Paulo, exatamente, Jesus, os homens de Deus. Não venha confundir aqui, que nós não podemos ter equívoco em relação a essas coisas. Se você estiver sendo perseguido por causa de outras coisas inconvenientes que você estiver provocando, aí não. Aí você tem que realmente se consertar e pedir lá perdão os irmãos. Aqui ofendeu, né? Aqui ofendeu e assim por diante. Tem que tomar cuidado com isso, né? Bíblia e Espírito precisa e defender a verdade de Deus, né? E pedir a misericórdia de Deus, né? Para praticar o que Deus quer, né? Vamos lá, quinta agora é Listra e Derbe. O texto para nós entender está em Atos capítulo 14, versos 5 a 19. E diz uma pergunta aqui para nós, mas não vamos ler porque é bastante texto, mas você pode ler em sua casa. O que a reação do povo para com Paulo revela acerca do que estavam imersos na ignorância? Você viu, Alexandre, que no contexto, eles vendo Paulo, né, e Silas ali, Barnabé, ali naquele episódio, eles começaram a adorar ele, começaram a se ajoelhar, a adorar, e a situação, curando as pessoas. Sim, curando, e a situação começou a pegar proporções tão graves
que eles começaram já a chamar. Já colocaram o nome. Falaram que era o Júpiter e falaram que o outro era o esqueci o nome do homem agora, dos deuses gregos lá que eles acreditavam, né? Tipo o Zeus e o Mercúrio, né? Isso. E o Hermes, Mercúrio, coisa assim do tipo. E aí um dos sacerdotes dele lá, do templo lá, vendo que, nossa, eles mesmo já foi trazendo boi para poder sacrificar nos pés do homem. E esses homens, na hora de entrar em desespero, Paulo, né? Ele entrou em desespero, rasgaram as vezes, não faça isso. Eu fico pensando o tumulto. Eu fico pensando, não, mas foi um tumulto aquilo ali. Falei, não, rapaz, o que é isso? Não é bem assim. Nós somos semelhantes a vocês. Eu vim trazer a mensagem do Salvador, do Criador, daqueles que fez tudo. Ele que tem a glória, rapaz. Você viu o extremo, cara? Numa cidade ele foi perseguido e rejeitado. Outra foi idolatrado. Foi idolatrado. Então, o que acontece ali? Aí o que foi que aconteceu? O diabo muito esperto, os apóstolos, Paulo, com toda firmeza, tentando impedir aquilo, né? Aí depois se controlaram um pouco lá. Aí os incrédulos judeus novamente aproveitou a situação. O que aconteceu? Foram lá de novo, né? Foi lá de novo. O que aconteceu com Paulo? Ele foi o quê? Depois foi apedrejado. Então o que acontece? Lá aqui na página 233 do Atos dos Apóstolos, diz umas coisas interessantes, né? E aqui diz que aquelas cidades lá, elas eram assim, totalmente cheias de idolatria. Muita idolatria. Então, devido eles... tudo eles endeusavam, né? Uhum. Então eles acharam que... Tinha uma história lá, que uma época os deuses tinham descido, né? Uma lenda entre eles. Uma lenda, né? Tinha uma lenda entre eles lá, né? E quando Paulo fez pelo poder de Deus, né? Fez aquele milagre, né? Aí pronto. Aí pensaram os deuses nos visitaram, eles vieram nos visitar aqui. Paulo é um e Barnabé é outro. E esses homens aí trouxeram lá para fazer o sacrifício. Trouxeram até os animais para matar. Rapaz, desespero, né? pensando. Então, eles, aí Paulo fez com que eles parassem com aquilo, né? Com aquela loucura, aquela idolatria, né? Mas, como a gente sabe, os judeus aproveitando, incitou o povo novamente contra os mensageiros de Deus. Os mensageiros de Deus, né? Vilani, se você me permite, nesse contexto aí, tem uma lição bem interessante para nós na parte da idolatria, sabe? Porque aqueles homens, aquelas pessoas, eles não tinham conhecimento, eles acreditavam, porque era a crença deles, eles eram inocentes na compreensão, isso é fato. Mas Paulo e Barnabé, não, Paulo e Barnabé sabiam o que estava acontecendo. E eles, já sabendo, foram humildes, opa, não, aqui não, senhor, é a Deus. Aí eu fico pensando, e os dias de hoje, quando aparece alguém, sabe, na cristandade em geral, quando aparece alguém, vamos supor, chega Evilânio, o irmão Evilânio, uma pessoa assim, bem conhecida, famosa, talvez, aí chegam lá a pessoa, nossa, irmão, não sei o que, só falta quase beijar seus pés. Pede até autógrafo. Pede autógrafo, vamos tirar foto, e aquela coisa toda. E a pessoa muitas vezes se sente o máximo, você já percebeu, irmão? Às vezes a pessoa se sente o máximo, porque ela é uma espécie de tomando a honra para si. Uma área que a gente vê muito isso nas igrejas, no contexto geral, quando eu falo igreja no geral, eu não falo só adventista, eu falo em toda a cristandade. É a área da música, é onde pesa muito. As pessoas, tem muito cuidado quem canta. As pessoas são artistas, né? Muitos hoje são artistas, não são mais pregadores da palavra de Deus, são mais pregadores do Evangelho. Muitos deles se apresentam como artistas, não mais como pregadores do Evangelho, como mensageiros de Cristo, sabe? E aí as pessoas vão lá, e eles atraem muitas pessoas, né? As pessoas que antes ouviam essas pessoas, pelo menos 50, 60 anos atrás, quando ouviam uma pessoa que cantava, um cantor, uma cantora, eles cantavam, as pessoas ficavam assim, nossa, que mensagem, né? Eu tenho que mudar de vida, eu tenho que refletir. Amém, irmão. Que Deus te abençoe. E as pessoas falavam assim, né? Pelo mesmo tempo atrás, falavam assim, olha, ora por mim, irmão, para que Deus faça que o Evangelho avance. Era assim que as pessoas falavam. Hoje, muitos, nossa, aí eu até falo assim, você é meu ídolo. Tem uns que falam isso, tem quantos jovens, talvez no meio da igreja adventista, falam isso, é meu ídolo.
não sabe nem o que está falando, porque ídolo vem de idolatria. Então, e realmente, muitas vezes não pode talvez não falar, mas coloca isso no coração. E a parte pior não é dessas pessoas na ignorância falando isso. A parte pior é daqueles que estão gerando esse sentimento nas pessoas. Não dá glória a Deus. Não dá glória a Deus e tomar para si. E tomar para si a honra e a glória. Coisa que, graças a Deus, glória a Deus, Paulo nem Barnabé fez. E olha o que esses homens fizeram aqui. Foi muito mais do que cantar somente cantar na frente de uma igreja. Porque esses homens aqui fizeram coisas extraordinárias. Fizeram pelo poder de Deus. E eles não colocaram para si nada. Ah não, eu fiz isso aqui porque eu me enquadrei no perfil que Deus pediu, porque eu fiz isso, eu sou bom. Não sou nada. Ainda mais Paulo sabia que ele era, né? Paulo sabia o que ele tinha feito, e como a misericórdia de Deus o alcançou. Então, é isso que eu quis chamar a atenção aqui, nesse contexto, exatamente, sabe? A exaltação própria, a honra para si. Então, nós temos que tomar cuidado para que isso não aconteça conosco, sabe? E quantos de nós estamos tomando a honra para nós, que é devida a Deus, ou se não estão tomando a honra para nós estamos honrando essas pessoas. Na verdade, nós temos que tomar cuidado. Muito cuidado disso aí, porque Satanás ganha as pessoas. Exatamente, a gente vê vários relatos na Bíblia sobre essa questão que uma pessoa foi se ajoelhar perante outra, não, se levante que eu sou igual a você, se levante, por favor. É verdade, Apocalipse. Então, Apocalipse aqui 19 vezes, aqui ele fala aqui, né, sobre essa questão do anjo, né? No capítulo 19, verso 9, verso 10. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ser das bordas do Cordeiro, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas o anjo me disse, João, por favor, não faça isso não. Eu sou teu conservo e teus irmãos. Aquele que aí vai dizer que quem tem o testemunho de Jesus, né, adora a Deus. Aí o anjo manda, João, peraí, irmão. O que você está fazendo? Não faça isso não. Coisa dessa. Adorar a Deus, eu não. Eu adoro a Deus como você tem que adorar também. Então, nós somos... O anjo de Deus se colocou no mesmo patamar. Faça isso não. No mesmo patamar. Faça isso não. Então essa questão da idolatria é muito perigosa. Então, você não deve adorar ninguém. Só a única pessoa, só a Deus, né? Amém. Por mais que tem pessoas que falam bonito na igreja, pastores que falam bonito mesmo. E é bom. Pastores, é bom. São bons, bonito, faz bem agradável, mesmo, lógico. E a pessoa falar bonito, assim, né? Refinadamente. Claro. É muito bom, né? Isso aí não entra em questão. É um dom, a gente não pode deixar de reconhecer. Não, lógico não. Isso aí não entra em questão e tem que ser assim mesmo, né? Mas os irmãos têm que tomar cuidado para não cair na idolatria, ficar idolatrando os pastores e os cantores, né? E assim por diante. E ninguém, né? Então, nós devemos só adorar a Deus. Tem uma pergunta aqui interessante que está em Atos, capítulo 14, verso 20 e 26, não vamos ler? Como Paulo e Barnabé terminaram a viagem, mano? Eles rodaram tudo ali, como eles terminaram essa viagem? Você viu que interessante, Alexandre? Que eles falaram ele podia pensar, já sofremos bastante aqui. Eles podiam pensar assim, né? Nós sofremos bastante naquele lugar, eu quase morri apedrejado, as pessoas ficaram confusas em alguns locais, outras pessoas estão nos odiando. Vamos fazer o seguinte, vamos por outro caminho, a gente chega na igreja? Não foi isso que eles pensaram. Não, a gente vai voltar para o mesmo lugar e nós vamos encontrar os irmãos, vamos lá animá-los na fé até chegar novamente de onde nós saímos. Olha só a coisa, a caminhada desses homens, né? Ou seja, eles fizeram todo um trabalho e foram voltando, confirmando aquele trabalho novamente. Certo? Eles foram confirmando a fé dos irmãos. E olha só que bonito, aqui uma coisa que me chamou a atenção, eu quero ler para vocês. Está aqui, Mensagens Escolhidas, volume 2. Olha só o que diz. Volume 2 é na página 243. E também vou ler 244, um trechinho aqui. Fala assim, como é nossa vereda para o céu? Uma pergunta. É uma estrada que ofereça todas as convidativas comodidades? Será que é fácil? Não. É vereda estreita e aparentemente incômoda. É vereda de conflito, de prova, de tribulação e sofrimento. Nosso comandante Jesus Cristo não nos ocultou coisa nenhuma a respeito das batalhas que temos de travar. Ainda continua.
Ele abre perante nós um mapa e nos mostra o caminho. Porfiai, diz ele, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Largue a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. No mundo tereis aflição. O apóstolo repete as palavras de Cristo. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ora, porventura, é o aspecto desanimador que devemos conservar ante os olhos da mente? Paulo, mesmo sabendo que tinha muitas tribulações para poder entrar no reino de Deus, porque sabia que ia passar dificuldade, mesmo assim ele não ficava desanimado, né? E aqui a mensageira do Senhor fala, pelo fato de talvez você sofrer perseguição, você passar dificuldades, sei lá, 1000 dificuldades diferentes, que Satanás inventa cada coisa para atrapalhar a vida da pessoa, é para ficar desanimado, é para ficar chorando, não, é para avançar, é para avançar. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, se um filho de Deus, um candidato ao céu, ele sofre, ele está lá fazendo direito, ele é um homem dedicado, uma pessoa, sabe? E sofre muitas coisas, pode ter certeza que o inimigo está ali para querer destruir aquele homem, porque aquele homem está fazendo muita coisa para o reino de Deus e Satanás quer acabar com ele. Porque Satanás não deixa ninguém que atrapalhe os seus projetos em paz. Ele não vai deixar ninguém em paz. Nunca, porque não tem como, né? É inimigo declarado. Ele não vai deixar o inimigo dele em paz. E como o Alexandre mencionou, né? Eles saíram voltando, né? Gente, já tinha sofrido, eles já tinham sofrido. Ainda voltaram sofrendo de novo, porque não é fácil. Não foi fácil não. Não foi fácil não. E aqui tem algumas indicações aqui ainda nesse livro, ainda aqui eu vou ler um pouco só na paginação. É na página 280, perdão, 185, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, não, deixa eu ver. É isso mesmo, não. É na página aqui 367, perdão. Na página 185 até 188 você lê, você confere na sua casa, vou repetir, 185 até 188. Mas a página que eu vou ler na página 367. Só isso mesmo que eu vou ler um trechinho aqui, né? As experiências do apóstolo Paulo e suas instruções referentes à santidade da obra do ministro são uma fonte de auxílio e inspiração aos que se empenham no mistério evangélico. O coração de Paulo ardia em amor pelos pecadores e ele punha todas as suas energias na obra de salvar almas. Jamais houve obreiro mais perseverante e abnegado. As bênçãos que recebeu avaliou-as como outros tantos privilégios a serem usados para abençoar a outros. Ele não perdia a oportunidade de falar do Salvador ou de ajudar aos que estavam em lutas. Ia de lugar em lugar pregando o Evangelho de Cristo e estabelecendo igrejas. Onde quer que pudesse encontrar audiência, procurava desfazer o mal e tornar os pés de homens e mulheres ao caminho da justiça. Paulo não esquecia as igrejas que havia estabelecido. Depois de fazerem uma viagem missionária, Paulo e Barnabé repassavam seu caminho, visitavam as igrejas que haviam estabelecido, escolhendo delas homens a quem pudessem preparar a fim de unirem na proclamação do Evangelho. Este aspecto da obra de Paulo contém uma importante lição para os ministros de hoje. Então, irmãos, aqui Paulo ele como era um grande missionário, um campeão da verdade, e ele estabelecia essas igrejas, mesmo que tivesse muita dificuldade, oposição, ele voltava novamente. Ele dava instrução suficiente também aos anciões, estabelecia anciões nas igrejas, né, os quais ficavam responsáveis para manter a ordem, a doutrina, né, manter a doutrina e a ordem, né. Então Paulo voltava novamente, repassando essas igrejas, para conferir se os irmãos estavam na fé. Ricardo leu até o texto, que está até no rodapé aqui, ó. Atos 14, verso 22, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então Paulo reconhecia, né, que o caminho do cristão não era só de alegria, de felicidade, de bem-aventurança.
Testemunho para a Igreja, volume 1, página 706, 707, olha como a gente pode perceber que a profetisa aqui, Ellen White, está dentro do contexto de Paulo, com o mesmo pensamento, porque ambos são profetas, ambos são de Deus. Olha que está aqui, 706, 707. As provações da vida são obreiras de Deus para remover as impurezas e debilidades e as asperezas do nosso caráter e preparar-nos para a sociedade dos puros anjos celestial em glória. Então as provações são ótimas. Contudo, enquanto passamos por essas tribulações, ao arder sobre nós os fogos da aflição, não devemos fixar nossos olhos nessas coisas, mas nas coisas que se não se vê, a herança da vida eterna, a vida imortal, o peso eterno de glória. Hebreus capítulo 9, verso 15, 2 Coríntios 4, verso 17. Enquanto fizemos isso, o fogo não nos consumirá, mas apenas removerá a escória e ficaremos 7 vezes purificados, trazendo a impressão do divino. Então as provas, irmãos, são densas. Então Paulo sabia disso. Paulo então não reclamava. Paulo sabia que era para moldar ele, a semelhança do caráter de Deus. Olha que pensa. Porque hoje se prega nas igrejas modernas do século XXI é o quê? Você é bom, você é maravilhoso, você é uma bênção, você está salvo, não precisa de sacrifício, não se fala mais de jejum em igreja, não se fala que a gente tem que se humilhar, é só bênção, só maravilha, e vai todo mundo dando glória, em festa social, e vamos que vamos, e quermesse, está tudo bem, e quem fala contra isso é fanático, nós não podemos estar assim triste, nós podemos estar alegre, rindo. Não tem que se preocupar com o pecado, com o juízo nenhum. Só que aqui as provações são obreiras de Deus. A gente não está passando por provação, não está sendo perseguido, irmão. Pode ter certeza. Deus não está nos purificando, nós não está deixando Deus purificar e a gente não vai entrar, porque por muita tribulação importa entrar no reino de Deus. E vai vir uma perseguição bem grande, irmão. Quem não é perseguido nas coisas pequenas, pensa que vai dar um salto para cá, lá no grandão. Vai estar forte? Não vai ter condições. A palavra de Deus, irmão, não é espinafre. Não é essa lenda de Popeye que come já no mesmo dia já fica fortão. É com oração, jejum, tribulação, perseguição, aos poucos você vai ficando forte. Aí quando vem a decreto dominical, você vai, opa, aqui não, eu já estou acostumado. A gente tem que falar uma coisa para vocês aqui, irmãos, que o que nós estamos falando aqui, os irmãos aqui, o Alexandre, o Ricardo, essa questão das festas e tal, o povo de Deus sempre foi um povo festeiro, lógico. Nós não estamos falando das festas em si, de nós se associar, e almoçar junto, deve fazer isso aí, claro. e tomar o café da manhã junto, até às vezes tem aquele culto do café da manhã com Deus que é muito bom, maravilha, benção. Nós não estamos falando contra isso, vocês não podem aqui cometer um equívoco. Sim. A questão aqui é o seguinte, cair na algazarra, numa coisa totalmente, numa desordem, numa bagunça, numa baderna, isso jamais. Isso não é espiritual. Não, exatamente, isso é. As festas, tudo bem, está tudo de ordem e manter de maneira ordeira e alegre, tudo bem, nós temos que se alegrar, os irmãos um com os outros, nós se alegrar com Deus, com Jesus, que Jesus aprova tudo isso. Mas desde que mantenha a espiritualidade, a ordem. Quando tem o dedo do diabo no meio e tem bagunça, irmãos, pode sair fora, que ali o diabo está no meio. Infelizmente é a realidade. É a realidade. Então, nós temos que manter a ordem, né? A ordem. Lê um texto aqui para nós terminar, a gente comentar, está na sua lição. Estudo adicional, segundo texto, em todos os seus esforços missionários, Paulo e Barnabé procuravam se guiar o exemplo de Cristo, com sacrifício voluntário, trabalho fiel e ardoroso em prol das pessoas, atentos, zelosos, incansáveis, não consultavam as inclinações ou a comodidade individual, mas com uma ansiedade acompanhada pelas orações e atividade incessante. Semeavam a semente da verdade e, com o semear da semente, os apóstolos tinham muito cuidado em proporcionar a todos os que tomavam posição ao lado do Evangelho instruções práticas de um valor incalculável. Atos dos Apóstolos, página 186. Então ele não dava estudo bíblico, não largava as pessoas lá. Com incansável, eles procuravam manter essas pessoas também, visitavam, iam lá passar na igreja, depois eles voltavam para visitar como é que estão os irmãos também. Então não era esse evangelismo que a pessoa faz uma semana, batiza 50, depois não vai embora, larga tudo aí.
Então eles voltavam e se preocupavam. Como é que tá? Como é que vocês estão? Estão bem? Estão estudando Bíblia, Espírito e Profecia? Sempre dando suporte. Fazer esse batismo lava rápido, esse batismo aí lava rápido aí é complicado. É complicado, isso aí é complicado. Tem que estudar a pessoa, né? Na doutrina. Né? Lógico, você não vai estudar a vida toda com a pessoa, né? Não vai estudar a vida toda com ela, lógico. Ela tem que também estudar por conta própria. Mas aquela chamada doutrina básica, aquele grosso do Evangelho, nós temos que dar para ela. Sim. Temos que dar. Dá um preparo para a pessoa. Sim. Né? Na verdade, e sempre, na medida do possível, sempre estar ali perto da pessoa. Exatamente. É verdade. E nós adventistas temos aquele estudo completo, o estudinho que a gente dá aí, ouvindo a voz de Deus, o Henrique Berg. Tem bastante estudo, a associação aí via Isso. de para igreja, Sim. igreja aí. Dá o estudo completo, irmão, dá o estudinho, com a pessoa não precisa ter pressa. Nós não tem que ter intenção de levar a pessoa para a igreja. Tem que ter intenção de levar a pessoa para Cristo. E a igreja é consequência. Sim, ela própria vai falar, irmão, eu quero ir para a igreja. Onde que é a igreja? Eu quero ir. É uma consequência, vai arder no coração dela. Participar da família. Isso. E interessante, Alexandre, quando nós partimos dessa linha de raciocínio que se apresentou agora, de apresentá-la para Cristo, de levá-la para Cristo, não para a igreja, e quando ela fala, eu quero saber da igreja, ela é o tipo de pessoa que não vai sair. Isso. Não vai sair, ela vai engrossar as fileiras do Deus Todo-Poderoso. Ela não vai querer sair. Ela não está na igreja por causa... Está na igreja, está na igreja por causa de Cristo. Por causa de Cristo, porque ela, então eu estou aqui por causa de Jesus. E o motivo é esse. Né? Tem que ser isso. O motivo que nós temos que estar na igreja é Cristo. Sim. Não é outra coisa, não pode ser outra coisa, tem que ser Cristo mesmo. Né? Então, irmãos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nós possamos ter esse exemplo desses dois homens missionários para a honra e glória ao nosso Deus. Amém. Que não pega glória para si, eram incansados trabalhando na vinha do Senhor. Foram perseguidos, mas não desanimaram. Que você possa compartilhar essa mensagem, você possa curtir e que juntos nós possamos se preparar para a volta do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar ao nosso Deus? Deus seja louvado. Amém. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graças te damos pela tua misericórdia, Deus, pelo teu amor, por ter nos resgatado. Obrigado por esse exemplo desses homens que deixaram para nós exemplos para que possamos não desanimar na fé. Obrigado pela Bíblia e pelo Espírito e Profecia, Deus, que nos mostra o caminho correto, o que devemos fazer, o que não devemos. Ajuda-nos, Senhor, verdadeiramente a aceitar Cristo Jesus na nossa vida, para que possamos dar fruto para a tua honra e tua glória. Amém, Senhor. Abençoe todos que estão assistindo. Se alguém está desanimado na fé, por perseguição, por provações, que o Senhor possa fortalecer em Cristo Jesus cada um de nós. Te pedimos, Senhor, não que haja mérito em nós, sim em Cristo Jesus, que reina para sempre. Amém. Amém. Amém, Senhor.